Olá, sejam bem-vindos ao EmergenCast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Pietro Lima. E eu sou o Dr. Vitor Dalla. Vamos falar hoje sobre um tema absurdamente incrível para vocês que estão começando a carreira médica. É uma emergência médica antes da emergência médica, né, Vitinho? Exatamente. Eu e o Pietro, como professores, a gente recebe quando o aluno recém-formado ali, eles vão procurar na gente ali uma orientação como proceder, de como começar a trabalhar, né? Eles começam ali no mercado de trabalho e eles ficam absurdamente perdidos em como receber, como começar a trabalhar, né? E aí, Pietro? Então a gente optou por, né? Foi uma decisão pra gente fazer esse episódio com esse tema essencial para o médico começar a trabalhar. Fala pra gente. Rapaziada, a gente chama hoje Felipe, tá? Ele é DocStage. A DocStage hoje é a mantenedora do EmergenCast e a DocStage vem ser uma parceira, uma aliada da gente para ajudar vocês para iniciar uma carreira médica com segurança, né? Felipe, se apresenta aí, Felipe, pra gente. Opa, beleza, Pietro? Beleza, Vitor? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer nosso. Acompanho o EmergenCast aí há bastante tempo. O Vitor conheço desde Gurizinho. criança, né? Que azar. Sacanagem. Eles perturbavam o síndico do prédio, cara. Exatamente, rapaz. É um prazer estar aqui com vocês. É um assunto tão importante, né, para a carreira do médico, principalmente do jovem médico. Mas a gente vê que é um assunto que vai perdurando ao longo da carreira. A gente pega muito médico ali que já está há bastante tempo já na jornada e tem algumas dúvidas do que a gente faz, do assunto que a gente faz, na verdade, né? Bom, me apresentando para o pessoal, meu nome é Felipe, eu sou advogado, sou especialista em Direito Médico pela Santa Casa de São Paulo, fiz uma especialização também pela Faculdade de Direito de Lisboa e minha esposa se formou em Medicina em 2019. E eu percebi que era um problema muito delicado dentro do grupo de faculdade dela, os assuntos referentes à contabilidade, as questões de direito médico, questões de seguros. E eu percebi ali uma oportunidade de começar um novo empreendimento. Os amigos da minha esposa já me procuravam para tirar algumas dúvidas, sabiam que eu tinha um conhecimento na área, e eu fui vendo que essas dúvidas só traziam faces diferentes sobre assuntos diferentes ao longo que eles iam evoluindo na carreira. Logo que colaram um grau, tinham dúvidas se era um despachante que abria empresa, como fazia para receber, se o imposto que estava pagando estava certo ou não. E daí veio a ideia da gente fundar a DocStage para abraçar o bastidor da vida profissional do médico. Já tem tanta questão médica para se preocupar, se ficar se preocupando se está fazendo certo ou não no bastidor, fica ainda mais complicado, né? Perfeito. O que é a DocStage hoje, Felipe? Bom, a DocStage, quando eu resolvo fundar a DocStage, eu penso em trazer várias questões que o médico precisava em um único lugar, quebrando um pouquinho o atendimento ruim que a gente costuma encontrar em algumas empresas. Então, eu começo com a dor principal do médico. Eu entrevistei vários colegas da minha esposa para entender quais que eram os principais problemas que eles tinham logo que formavam. E contabilidade ali, disparado, foi o top 1. E eu pensei em trazer uma contabilidade um pouco mais simplificada para a rotina do médico, com uma linguagem mais transparente, uma comunicação mais próxima da comunicação do médico, que entendesse a rotina do médico ali dentro de um hospital, dentro de uma residência. E eu tentei agregar à contabilidade diversos outros serviços que também são tão importantes nesse começo de carreira. Dali a gente trouxe uma orientação preventiva em direito médico, evitando que o médico incorresse em algum erro, algum equívoco ali em direito médico, ou até uma legislação específica dos conselhos regionais de medicina. A gente traz um planejamento tributário na ponta da faca. A gente brinca que é o imposto cirúrgico. Tem que ser a incisão mínima possível para que você sangre o menos possível. Isso é bom. E também um planejamento financeiro, para que o médico não chegue ali nos seus 50, 60 anos tendo que ficar numa rotina de plantão, porque não teve um planejamento ali da carreira dele, também mais organizado, mais ajeitado. Então a gente pode falar que a Doc tem uma assessoria completa, então, da carreira médica, né? Deixa o médico só para fazer medicina. A gente costuma brincar que a gente só não traz a pessoa amada em 3 dias. Perfeito. Excelente, maravilhoso. Isso é muito bom. A gente fala muito, eu evito, que é o seguinte, se tem uma coisa que o médico não quis mexer quando fiz medicina... com matemática, exatamente. Exatamente. Mas tem uma coisa que a gente não tem muita cabeça, é para fazer muito número, né? Muito cálculo. Nem muita cabeça, não. O médico, geralmente, ele não gosta mesmo, ele foge dessa área, né? Então, ele acaba procrastinando, entender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais sobre isso. A gente não tem orientação disso na graduação, né? Então, isso acaba, quando a gente forma lá, a gente se vê no meio de um momento que a gente está perdido e não sabe para onde ir. E aí vem a Doc, com essa assessoria completa para ajudar a gente nesse mercado, não é isso? E é muito bacana que é o seguinte, né? É você começar de forma correta, né? Entrar com o pé direito. Porque muitas vezes o cara vai formar e já vai entrando numa empresa, não sabe que empresa é, não sabe por quanto que
assim, se tá entrando numa empresa, se ele tinha que abrir a PJ dele ou não, né? Ou muitas vezes o cara, assim, entra em 2, 3, 4 empresas. Felipe, isso é muito complicado, né? Demais, demais. Se eu pudesse dar uma única dica para o jovem médico, primeira pós-formatura, seria o seguinte: conte com uma contabilidade especializada. Seja DocStage ou não, de preferência a Doc, mas contem com uma contabilidade especializada na rotina do médico. Por que isso? Existem muitas particularidades, tanto na profissão quanto na legislação, que se não for uma contabilidade especializada, for uma contabilidade que faz o mesmo de um açougue, de uma loja de roupa, cara, a chance de ter algum problema é enorme. Por que isso? Primeiro é a forma de contratação. É muito comum chegar pra gente o médico que acabou de formar e ter dúvida de como que ele vai receber. Vai receber como pessoa física, se ele vai ter que abrir a PJ dele, se ele vai entrar no que a gente chama aqui de PJão, que é virar sócio, cotista, associado de uma empresa maior. E a gente sabe que isso tem um risco agregado. A gente acaba tendo uma visão não só contábil do cenário, mas uma visão contábil e legal. A gente tem um time de advogados internos hoje que ajuda a analisar essas formas de entrada. E hoje a nossa maior recomendação é que o médico acabe tendo a sua própria PJ do que virar sócio de 600, 700, 800 pessoas que ele não conhece e ele não tem, às vezes, o controle sobre o que está sendo feito dentro daquela empresa. Exatamente. E acho que a gente pode até citar uma situação que aconteceu alguns anos atrás, né? A nível de Brasil até, né? Foi Aquela quando operação isso, Esculápio de Uns Ouro. 4, 5 anos, não tem? Tem uns 4 ou 5 anos mais ou menos, né? Felipe, pode contar um pouquinho pra gente o que foi essa operação da Receita Federal, pra gente se inteirar um pouquinho melhor nesse assunto? Sim, sim. Foi uma operação, se eu não me engano, deflagrou mesmo em 2016, que foi chamada Esculápio de Ouro. Esculápio é o símbolo da medicina. Da medicina, perfeito. E o que essa operação visava? Ficou muito comum, foi muito durante um período que você não usava a sua PJ para trabalhar. Você entrava como sócio, isso ainda acaba acontecendo bastante, você virava sócio de uma empresa e ali você trabalhava durante X dias no mês e você recebia o lucro daquela empresa ali correspondente ao seu trabalho ali, ao que você havia faturado naquele mês, produzido naquele mês. E aí o que aconteceu? A Receita Federal começou a perceber que isso estava acontecendo a nível de Brasil, várias empresas médicas geravam pouquíssimo imposto, você tinha ali 500, 600 médicos trabalhando e recebendo tudo como divisão de lucro. A Receita Federal olhou para aquilo ali e falou, puxa, mas do lucro eu não tiro nenhum imposto. Tem um monte de médico ali faturando 10, 15, 20, 30 mil por mês e não me paga um centavo de lucro. Não me paga um centavo de imposto. A Receita Federal começou a jogar várias cascas de banana de acordo com a legislação. Perguntava, olha, tem isso daqui? As empresas não tinham. Isso daqui? Não tinha. Olhava o contrato social, também não tinha. Aí viu o contrato social, no mês entra 30 sócios, no outro sai 40, no outro entra 50, no outro sai 60. Sócios ali que recebiam 10, 15 mil, mas tinham um prolabore todos de um salário mínimo. E aí o que a Receita Federal fez? Ela falou, olha, todos vocês que estão nessas empresas, recebendo como divisão de lucro, na verdade eu não entendo que vocês são sócios dessa empresa. Eu entendo que vocês são todos prestadores de serviço e não estão pagando os impostos corretos. Aí o que ela fez? Tributou todo mundo em INSS, imposto de renda que não estava sendo recolhido, atribuiu uma multa gigantesca para essas empresas e variou ali de 150% a 220% sobre o valor que eles sonegaram de imposto. E essa dívida acabou sendo repartida para todos aqueles sócios que trabalharam ali durante aquele tempo todo ali na empresa. 5 anos ali trabalhando, recebendo como divisão de lucro, foi descaracterizado que era lucro e foi entendido como salário. Assim, deu um baque em muitas empresas médicas. É comum, até hoje a gente recebe clientes aqui na Doc que passaram por isso, ou algum conhecido passou, ou realmente tem um boleto ali em aberto que não foi pago ainda. É uma situação bem delicada. Essa ideia de PJão, então, você acha que é uma coisa que tem que ser repensada, né, Felipe? Olha, eu tenho bastante opinião muito forte sobre isso. Eu não gosto da ideia. Eu acho que, por mais que dê mais trabalho você usar a sua PJ para trabalhar, acaba gerando mais trabalho para a empresa que contrata e para o médico mesmo ter a sua PJ, pagar os seus impostos certinho ali. Mas é aquela velha história, o caminho fácil nem sempre é o certo e o seguro. O PJão, que a gente apelidou aqui de PJão, eu entendo que tem vários probleminhas, não com o PJão, né? Eu acho que existem empresas que fazem as coisas corretas, se esforçam ao máximo ali para fazer o certo, mas a gente vive no Brasil. E o Brasil, o custo tributário acaba sendo muito alto e a gente vai sempre buscar meios ali, o governo vai sempre buscar meios, na verdade, de
ver onde ele pode tirar mais, porque o Estado ele não produz, né? O Estado Sim. ele arrecada. Sim. Então, se ele vai estar vendo ali que tem uma oportunidade, opa, esse lugar aqui não está pagando tanto imposto quanto eu gostaria que estivesse pagando, vai bater em cima. E o poder de decisão dessas empresas, que no meu ponto de vista é o mais complicado, é que você como sócio ali, você não tem poder de decisão. Nenhum. Então, isso acaba você virar sócio, por exemplo, de 300 empresas, 400 empresas ali no mercado, e você não tem poder de decisão em nenhuma delas. Sendo que você tem responsabilidade, que na maioria dessas empresas você tem responsabilidade igual a todos os sócios ou proporcional a todos os sócios. Felipe, quando se compara o que se paga de imposto quando tem uma PJ própria, o que se paga de imposto quando você está numa empresa médica, que você entra como, né, assim, como nesse PJão, Sim. existe uma diferença? É muito grande a diferença? Pietro, não. Pensando no jovem médico, a gente costuma enxergar que esse médico vai faturar ali 10, 15, 20, 25 mil. Saudável, né? Tem uns que faturam, dão 30 plantões por mês. Rapaz, logo que a gente fundou a Doc, tem um caso até curioso sobre isso. Foi um cliente que dava 30 plantões por mês e ainda foi na nossa festa de final de ano. Assim, era... Ele foi igual zumbi, né? Rapaz, não, foi o último a ir embora. É isso aí. Tava na Saúde energia. 10. Então, o que acontece? Normalmente, o médico, quando ele forma, tem um certo limite. Salvo algumas exceções, que a gente sabe que tem interior, tem às vezes um lugar que paga melhor. Mas, via de regra, o médico fica ali entre 10 e 25 mil logo que forma. Perfeito. Nessa média de faturamento, faz muito sentido para o médico estar no Simples Nacional, que é uma forma de pagar imposto diferente do lucro presumido, que é onde o médico está ali faturando mais de 30 mil se encaixa melhor. Normalmente, no Simples Nacional, o médico que fica nessa média de 15 mil por mês, ele paga uns 6% de imposto pela PJ. Só que para que ele esteja nesse 6% de imposto, ele precisa ter um salário, que a gente chama de prolabore, de no mínimo 28% do que ele ganha. Então, esse prolabore vamos lá, se ele está ganhando 10 mil, ele vai ter um prolabore de 2.800. Perfeito. E sobre esse prolabore, ele vai pagar INSS, imposto de renda, sobre esses 2.800. Somando todos esses impostos, vai ficar algo em torno de 10%. Mais ou menos. Então, se você for pensar friamente, o cara que está ganhando 10 mil, ele vai deixar 1.000 para trás. Mas ele vai ter um salário de 2.800. Então, se ele ficar afastado por acidente, por doença, no caso de mulher, licença maternidade, ele tem aquele salário ali como se fosse um salário de pessoa física durante esse período de afastamento. Então, não é totalmente perdido. E o que ele paga de imposto de renda, na declaração do ano seguinte, ele consegue recuperar com a famosa dedução de imposto de renda. Sim. Então, no final das contas, é um percentual muito baixo comparado com os riscos de você não ter o controle da sua vida profissional exatamente na sua mão. Então vamos lá, botar entre 6% e 10% para ele ter não ter nenhum esqueleto no armário, nenhum risco oculto, né? Perfeito. Você acha que quando você fala de contabilidade médica, uma contabilidade específica para médico, você acredita que esse pessoal tem uma visão melhor em relação à redução de imposto? Olha, eu acho que é uma visão geral sobre a carreira médica. E eu tive muito essa percepção. Eu sou advogado, advoguei a vida inteira e tinha uma contabilidade generalista para a minha vida normal e não entendia muito de contabilidade. Mesmo sendo advogado, a gente presume que o advogado vai saber tudo sobre legislação, mas ele, no final das contas, acaba sabendo muito da área de atuação própria dele. E quando eu fundei a DocStage, quando eu comecei a trabalhar com o público médico, já tinha experiência de casa, da advocacia, mas quando você pega a rotina da contabilidade, você vê que, naturalmente, um contador que... Vamos lá, se assemelha muito ao médico. Um contador que faz contabilidade de várias empresas diferentes é como um médico que resolve fazer várias especialidades ao mesmo tempo que não se conectam muito. Naturalmente, você não consegue pesquisar todas as mudanças que estão acontecendo naquele cenário. Você não consegue se atualizar com a mesma frequência quando você nicha num público específico. Então, quando a gente opta por fechar um pouco o foco e prestar atenção ali só no médico, a gente começa a dar atenção não só para a contabilidade, que tem muita particularidade, mas para todas as questões que envolvem a medicina. Então, o que a gente percebeu? Que se você pede um prazinho ali para pedir um desconto no CRM de uma anuidade da sua PJ, cara, o contador geral ele não está atento ao que todos os conselhos profissionais estão dizendo. Se você perder ali uma declaração específica, que tem que ter um dado específico, por exemplo, tem uma declaração médica que só empresas médicas acabam tendo, que é a DEMED. Então é uma declaração específica. Se o contador não tem o hábito ali de lidar, vai passar batido. Uma vantagem tributária, não é uma vantagem, mas uma particularidade na legislação que permite que aquele médico pague um pouco menos de imposto, ou pague um imposto, às vezes um pouco maior, mas dentro da lei, isso acaba passando batido no dia a dia de um contador generalista.
Da mesma forma no jurídico. Um advogado que vai advogar para dezenas de casos diferentes, ele dificilmente ele vai saber particularidades assim, mais profundo de legislação administrativa de um CRM. E quando eu me dediquei na advocacia para esse estudo, foi algo que eu comecei a entender muitas particularidades, muitas rotinas que eu não via como advogado generalista. E hoje eu aplico internamente dentro da DOC esse conhecimento. Que bacana. Perfeito. E vamos lá, e falando assim, o jovem médico lá, não quero criar empresa, não quero criar PJ, não quero fazer nada disso, não sei, tô receoso. RPA, o que você tem para falar do forma de recebimento como RPA? É muito mais imposto, é pior? O que a gente tem para falar sobre isso? O RPA, que é o Recibo de Pagamento para Médico Autônomo, Isso. ele é um pouco complicado. Por quê? O RPA você recebe como se fosse pessoa física. Sim. E isso acaba gerando uma tributação muito maior do que quando você recebe pela PJ. Esses mesmos 10% que a gente falou sobre empresa, quando você fala em receber isso por RPA ou receber como pessoa física, a gente está falando de uma tributação que vai chegar em mais de 30%. Porque a gente vai ter lá 27,5% de imposto de renda, vai ter mais INSS incidindo, e quando você é médico autônomo, tem um ponto que a galera esquece demais, você precisa pagar o imposto na prefeitura que você trabalha, que é o ISS. Sim. Que pode ser um valor fixo por ano, ou pode ser um valor que varia de 2% a 5%. Então, cara, é uma sapecada que dói. Uma mordida boa no seu rendimento, né? A gente está falando de 10 mil, você vai receber ali, vai deixar para pagar imposto algo em torno de 3.200 a 3.500. Que beleza, hein? Felipe, uma coisa que até eu tenho dúvida, cara. Assim, tenho lá. Eu fiz minha PJ, vou trabalhar com a PJ pessoal. Eu, assim, né? Pegou a pessoa física e jurídica. Eu tenho que pagar os dois CRMs? Eu pago o CRM físico e jurídico? Cara, isso é uma dúvida muito comum e não é só referente ao imposto que você paga e a anuidade do CRM. Qual que é o grande X da questão? Quando você abre uma empresa médica, mesmo que você não use aquela empresa dentro de uma clínica ou dentro de um consultório, por exemplo, abri minha empresa médica e coloquei ela no endereço fiscal, um endereço virtual. Necessariamente você precisa ter todos os registros daquela empresa. Alvará da prefeitura ou dispensa do alvará, alvará da vigilância sanitária ou a dispensa, alvará do corpo de bombeiro ou a dispensa e o registro dela no CRM. Por quê? O CRM ele quer fiscalizar a empresa independentemente dela ter uma sede ou não. Porque se você diz que ela não tem uma sede, mesmo assim o CRM pode visitar esse endereço para constatar se ali tem uma empresa funcionando ou não. Então tem que pagar as duas anuidades, infelizmente. Entendi. Me diz uma Não coisa. dá pra fugir. Tá, e eu quero a PJ física. Perdão, eu vou fazer minha PJ. Uhum. Essa sede, o que eu faço com isso? Eu vou colocar na casa do cachorro, porque eu moro na minha casa, eu boto minha sede na própria casa. O que eu faço com isso? Onde é que vai criar minha PJ? Não recomendamos que seja na casa nunca. Isso teve um caso até curioso, que a gente falou com uma turma da Federal de Goiás no começo do ano passado. E a gente tem algumas posturas aqui dentro da DOC que a gente prefere que você siga a nossa orientação porque a gente sabe que pode dar problema ou não. Porque, novamente, é uma visão mais focada no médico e uma visão mais multidisciplinar, pensando na equipe que a gente tem de advogados, de contadores. Então, a gente nunca recomenda que você coloque a sua empresa no seu endereço residencial. Por quê? Pode ser que nunca dê problema? Pode, mas pode acontecer de dar problema. Nesse caso da Federal de Goiás, o que a prefeitura fez? Ela pegou endereços residenciais que abrigavam CNPJs e mudou o IPTU de todas essas casas para comercial. Aumentou em 5 vezes o valor do IPTU que era residencial. Nossa. Esse é um ponto. Nós já recebemos clientes de outras contabilidades que, na hora de pegar o alvará do corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro só liberou o alvará se a pessoa colocasse 3 extintores de incêndio dentro de casa. E Fica nem bonito voltou. na sala, assim. Bonitinho na sala, Cara, decorativo. então, já bota o X da Imaging Cash, já Exato. fica vermelhinho. E o pior de tudo, exigiu o extintor e não voltou para verificar se a pessoa tinha colocado e deferiu o alvará. É uma dorzinha de cabeça. Rapaz. Além disso, nós já tivemos casos de pessoas que colocaram no endereço residencial, o síndico, chato, viu que tinha empresa registrada, notificou para tirar porque era um condomínio residencial. Cara. E o problema disso tudo, que no meu ponto de vista é o pior problema, no começo da vida você acaba mudando um pouco mais de endereço. Às vezes você está Sim. morando num endereço porque você está fazendo faculdade, ou você comprou um apartamento e vai mudar, ou enfim, está se Ou residência estabelecendo. médica, foi até para muda de Exatamente. estado, né? Se você abre a sua empresa num determinado endereço e você se muda daquele endereço, você precisa mudar a PJ de Também. endereço também. E naturalmente o que isso vai gerar? Que você pague todas as taxas De novo. para mudança dessa PJ. É um gasto desnecessário. Sim. Então a gente sempre recomenda que você coloque a empresa no endereço próprio comercial.
preciso alugar um imóvel para colocar minha PJ? Não. Existem empresas que alugam o endereço para que você coloque a PJ neles. Maravilha. E quando a gente fala de DocStage, Felipe, a gente entende que essa parte de contabilidade, cara, é uma coisa muito legal em relação à dedução de imposto. Tem a parte de compliance médico, que é muito legal, a gente tem um pouco mais de resguardo aí. Cara, mas assim, eu sei que essa parte desse hub médico que a DocStage tem uma parte em relação a um planejamento financeiro do médico. Como é que funciona assim, esse a mais que o médico tem de suporte para a vida com o DocStage? Como é que funciona isso aí? Bom, o nosso planejamento financeiro, a gente foi moldando um pouquinho. A gente está criando até um nome diferente, a gente está pensando em chamar de planejador de sonhos. Porque o jovem médico, ele forma ali, são anos a fio de dedicação, às vezes alguns anos de pré-vestibular, depois 6 anos de dedicação praticamente integral. Raros são os médicos, os estudantes que conseguem conciliar às vezes uma coisa ou outra durante a faculdade. Depois a gente está falando ali de 3, 6 ou até mais anos ali de especialização. Então, naturalmente, você tem alguns planos que você quer concretizar ao final dessa jornada de estudos, né? Que, na verdade, nunca acaba, né? Com certeza. Só sela ali uma especialização. E, naturalmente, aqui na DOC, a gente vai ajudar esse médico a planejar a carreira dele. Então, quando o cliente forma, a gente está... hoje nós temos uma corretora em paralelo, a gente atende consórcio, seguro, previdência, plano de saúde, e um dos principais serviços que a gente está trazendo dentro da corretora é esse planejamento mais na ponta da faca. E o que ele vai entregar para o médico? A gente está preparando uma série de perguntas para entender com o nosso cliente quais são os objetivos de vida dele. Eu quero me aposentar com X anos, eu quero montar um consultório sozinho, ou eu quero montar uma estrutura maior com alguns sócios, eu quero ter minha própria casa, eu quero ter uma casa de praia, eu não quero ter dores de cabeça se algum infortúnio acontecer, por exemplo, um processo, ou às vezes se eu passar mal eu não quero diminuir a minha renda. Então, o nosso planejamento financeiro ajuda o médico a entender quais instrumentos ele pode se valer ao longo da jornada dele para que os objetivos sejam alcançados de forma mais rápida ou mais organizada e como que ele pode evitar que essas questões atrapalhem a carreira dele. Então, por exemplo, Felipe, eu trabalho num lugar que é extremamente complicado, a gente tem diversos casos ali de processos que aconteceram com colegas por não questão de ser erro, mas às vezes é um bairro, uma região ali que o pessoal é mais inflamado quanto a isso. Então, às vezes, ter um seguro que vai proteger esses clientes nessas questões processuais contra um processo judicial, processo administrativo no CRM, passa a fazer sentido, porque ali é um dinheiro que você deixa de gastar com advogado, com processo, que às vezes vai desfalcar as suas reservas. Um outro ponto que é bem interessante é o seguro de afastamento temporário do trabalho. Sim. Felipe, eu trabalho como PJ, ganho ali meus 20, 30 mil por mês. Se eu ficar afastado 2 meses, 3 meses, são 2 meses, 3 meses, faturamento zerado. Então, a gente ajuda a entender se esse médico tem algum seguro ou não e vai auxiliando para que ele consiga se manter ali dentro dos planos dele de forma redondinha. Da mesma forma com o sócio, a gente vê também que é bem interessante para o nosso cliente hoje, como uma forma de alavancar patrimônio. É difícil, às vezes, a gente parar e guardar o dinheiro ali todo mês. O Vitor é sistemático e organizado com os investimentos, mas às vezes é difícil você, formei, tem dezenas de coisas que eu quero fazer, como que eu consigo comprometer ali 1.000, 2.000, 3.000 todo mês para conseguir comprar um consultório, um apartamento? Então a gente traz alguns artifícios para o médico, mostrando para ele, às vezes um consórcio vai fazer com que ele comprometa aquele dinheiro ali todo mês, e depois de alguns meses, alguns anos, ele consegue ter um apartamento quitado, ou próximo de estar quitado, ou às vezes pagando menos juros, para ter ali um imóvel para chamar de seu, né? E a gente vê isso muito na mentalidade do médico, né? Porque a gente vai em todas as outras faculdades, né? O aluno vai chegando ali no 5º período, 4º, ele vai pegando um estágiozinho, então ele começa a ter uma rendinha, mesmo que pequena, mas ele vai começando ali a ter a renda dele. O estudante de medicina, ele fica 6 anos totalmente dependente financeiramente, se ele não trabalhar, dos pais. Então aí ele forma, 6 anos depois, ele é o último a formar dos amigos dele, todo mundo já formou, já tá todo mundo trabalhando, ganhando dinheirinho, ele tá lá, zerado, totalmente dependente dos pais. E aí, de repente, bate na conta dele, opa, 10 conto. Você acha que ele vai pensar, não, vou guardar esses 10 conto, ele torra tudo no primeiro mês. E vira aquela sucessão de gastos e ele realmente não tem essa mentalidade para ter esse aporte financeiro, ele de fazer essa estratégia que a DOC vem muito bem auxiliar nessa questão, né? Até porque muitas vezes fala assim, né, é só dar um plantão a mais. É só 2 plantões. Começa a vender as horas dele, né? Exato. Mas ele sabe que isso aí a longo prazo não é sua saúde, né? Não Cara, sustenta. Isso aí não sustenta. A pior forma de ter renda é vendendo as suas próprias horas, né? Exatamente. Essa é a pior forma, é a forma menos efetiva de se ganhar uma renda oferida, né? Exato.
Felipe, te perguntar uma coisa. A gente sabe que, então, contabilidades são várias, mas eu queria saber o seguinte, além desses diferenciais do Dockstage, você entende que é o seguinte, cara, eu sou um dos clientes do Dockstage, então eu sou feliz por isso, porque eu consigo ter muito mais, muito mais palpável o que hoje que eu pago de imposto, que eu consigo dar conta, né? Porque, assim, uma das coisas que a contabilidade faz muito, cara, pra gente, uma contabilidade, assim, raiz, chegar e colocar muitos números pra gente dar conta, né? Então, assim, não entregar aquilo mais mastigado. Eu acho que é uma das coisas legais que eu tive de impressão do Dockstage. Você entende que, assim, basicamente o que o Dockstage faz hoje é dar um conforto, segurança jurídica e em relação a toda a parte tributária para o médico tocar a vida deles tranquilo, confortável? Hoje, a contabilidade e a parte tributária são coisas que para a gente são indispensáveis para o médico. Hoje, o que a gente enxerga que traz mais paz, mais segurança para o nosso cliente, por incrível que pareça, é a parte de compliance médico. A parte de compliance médico da Dockstage hoje, basicamente, é um suporte para dúvidas que surgem ao longo da carreira relacionadas com a legislação, para que o médico não corra o risco de perder o CRM, né? Que é uma brincadeira que tem aí com a galera que está começando a trabalhar. Aqui na Dockstage a gente já pegou diversos casos delicados e dos mais diversos possíveis, que a nossa orientação garantiu que o médico tivesse mais paz de, olha, se der qualquer problema, está resguardado. Tivemos caso de uma paciente que chegou acho que foi no pronto-socorro, paciente de 30 e poucos anos, não era paliativo, acompanhado de um familiar, mas estava meio rebaixado já. E se eu escorregar em algum termo médico, vocês me corrigem. Tá indo bem. E aí fizeram a entrada e falaram, vai ter que entubar e tudo mais pelo estado do paciente. E a pessoa que acompanhava falou, não, se precisar entubar, a recomendação é para deixar morrer. Mas o que a gente faz? Mas não é um caso de paciente paliativo. Quem é essa pessoa que está acompanhando? Perfeito. Eram 6 pessoas no plantão. Ligaram para o jurídico do hospital. O jurídico pediu 6 horas para poder dar um parecer sobre o caso. Ah, pronto. Como se a decisão pudesse esperar 6 horas para entubar alguém, né, Pedro? E era um casal, inclusive dos 6 médicos, era um casal de namorados, que os 2 eram clientes nossos, ligaram pra gente e falaram, olha, tá acontecendo isso, qual que é a recomendação? A gente foi assertivo na recomendação de falar, olha, não pensa 2 vezes, mais fácil pedir desculpa depois do que pedir permissão. E aí, depois, desdobramento, foi que o acompanhante nem era uma pessoa relevante direta ali, não tinha entendido que era entubar. Entubar, achava que a pessoa ia virar um vegetal, então ficou assim, numa orientação meio equivocada. Então foi um dos casos que mais me marcou aqui na DOC do compliance, que até hoje a gente traz como exemplo. Mas já tivemos casos mais delicados também. Passei um cliente nosso que acabou de chegar no plantão, a diretora técnica falou, olha, você vai ter que ir na casa de fulano declarar o óbito dele, que morreu ontem. Aí eu falei, pô, me ligou, era um sábado de manhã. Eu lembro que tava chegando no supermercado com a minha esposa. Aí eu cheguei e falei, pô, não, se você não foi, não é você que vai lá declarar o óbito. Aí ele desligou, deu alguns minutos, ele me ligou de novo. Ela falou que ela dobra o valor do meu plantão se eu for lá. Eu falei, pô, mais um motivo pra você não ir, né? Tem coisa errada aí. Aí eu falei, cara, não, isso aí, se a causa é desconhecida, você vai mandar pro SVO, se foi suspeito, a causa manda pro IML, cara, isso não é problema seu. Exatamente. E a gente atua muito nesse ponto. Eu acho que hoje, pelo feedback que a gente colhe dos nossos clientes, é um dos serviços que a gente tem aqui que traz mais conforto, que é o risco do primeiro plantão, que é aquele frio na barriga que dá do médico. Imposto é ruim, mas não dá aquele frio na barriga de, cara, se chegar um caso desse, o que eu faço? Se chegar um boleto de imposto, você vai xingar alguém, mas você vai pagar. Exatamente. Mas a questão de compliance hoje é realmente algo que gera um frio. E o cliente doc tem esse acesso 24 horas por dia? Não, ainda não. Ainda não, mas ainda é plano. Mas o que nós fazemos hoje, Vitor? A gente está trazendo uma sequência de entregas, desde e-book, com principais questões para o plantão, por exemplo, o que fazer no caso de um óbito. A gente está criando uma série de vídeos para que o nosso cliente vá assistindo de acordo com os assuntos, vídeos mais curtos, mais dinâmicos, para que o cliente ele consiga se antecipar a dúvida. É a mesma coisa, você não vai no meio de um plantão, deu um BO ali, você não vai abrir um episódio do Emergencast para aprender o que fazer. Exatamente, perfeito. Você tem que ir acompanhando para falar, cara, se aquilo ali acontecer comigo, eu já tô velhaco, eu já sei como proceder. Perfeito. Cara, show de bola. Cara, Felipe, é isso. Eu acho que eu duvido que quem ouvir esse podcast vai ter alguma dúvida o que fazer antes de trabalhar. Não vai não. Agora tiramos todas as dúvidas de tudo que é assunto possível pra gente começar a trabalhar, hein? Eu acho que a gente criou essa luz, essa facilidade dele entender que, assim, antes de dar um plantão, a segurança dele é mais importante do que o que vai acontecer, né? Como ele vai receber, etc. Então é importante que ele
tranquilo, que ele fique em paz e consiga botar o travesseiro, né, na cama e deitar no travesseiro tranquilo, Dormir porque ele tranquilo. sabe que burocraticamente ele tá respaldado. Né, Exatamente. Felipe, obrigado pelo seu tempo aí, obrigado Eu por que você agradeço o ter convite. dado pra gente essa palhinha aí. Eu acho que todos os nossos ouvintes agora vão ter muito mais segurança para saber o que fazer antes de começar toda essa empreitada na emergência. Com certeza, é isso. Episódio espetacular. Tiramos até nossas dúvidas aqui, né? A gente Pô, tava de camarote aqui tirando Graças as a nossas Deus, top dúvidas, né? demais. Rapaziada, quem viu o episódio, comenta lá no Imagincast, comenta no Lockstage, entra no Lockstage, conhece um pouco o canal, conhece um pouco da empresa e se reitera, porque assim, vai ter muita coisa bacana vindo pela frente aí. E a Dockstage, como nossa mantenedora, cara, vai estar abraçada com a gente para entregar os melhores conteúdos aqui pra frente, beleza? É isso. Um Forte grande abraço. abraço. Até o próximo. Valeu, galera.